Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula sobre equação, né? Nós vamos agora partir, como eu disse, para resolver a equação incompleta, né? Quando ela vier só com A e B ou quando ela vier só com A e C, tá certo? Para no final a gente ver a equação completa, que é a mais complexa, tá certo? Mas olha só, hoje nós vamos aprender nessa atividade remota número 5, como encontrar as raízes de uma equação incompleta quando ela vier apenas A e quando ela vier apenas C, né? A e C, tá ok? Você deve ter ouvido eu falar a palavra raízes. O que é raízes? Raízes nada mais é do que os valores, tá certo? Que x deve assumir para que a minha equação seja verdadeira, ou seja, para que ela de fato resulte em zero. Quais são os números possíveis que eu substituo aqui por x, diminui 25 e vai dar zero. Então é isso que a gente vai descobrir. Então, raízes são os resultados possíveis para a minha equação ter resultados verdadeiros, tá bom? Então vamos aqui fazer isso. Olha, quando vier apenas A e C, pessoal, é muito fácil resolver, tá certo? Porque a gente pode utilizar a mesma estratégia da equação do primeiro grau, que a gente já sabe resolver. Então vamos lá. Olha só, você deve lembrar do ano passado e do ano retrasado, que quando a gente ia resolver uma equação, eu iniciava colocando a igualdade aqui no meio, no centro, né? Do lado esquerdo eu dizia o quê? Pessoal, lado esquerdo apenas as letras, né? Os números com letras, as letras, tá bom? E do meu lado direito, apenas os números. Está lembrado disso? Refletiu aí, relembrou? A memória chegou? Então vamos lá. Quais são as letras que eu vou colocar do lado esquerdo? Quem é? X ao quadrado. E do meu lado direito, eu vou colocar apenas os números. Pessoal, quais são os números que eu tenho aí? Apenas menos 25. Só que olha só, em cima eu tenho aqui um igual. Lembra que eu dizia que o igual ele é o divisor de águas? É o que vai dar o norte para a sua equação? Então, olha só. Na parte de cima aqui da minha equação, eu tenho um sinal de igual. E o menos 25, ele está antes ou ele está depois da igualdade? O menos 25 está antes, né? E agora aqui embaixo eu vou colocar ele o quê? Depois. Por eu mudar a posição, eu tenho que mudar o meu sinal. Como aqui ele está negativo, ele vai passar para cá o quê? Positivo. Então eu fiquei com x ao quadrado igual a 25. Pessoal, precisamos resolver isso aqui ainda mais e mais adiante. Você vai perguntar por que não está bom não? Olha só. Eu tenho aqui x ao quadrado, mas eu não quero saber o valor de x ao quadrado. Eu quero saber o valor de x, só de x. O contrário da potenciação é o quê? Exatamente, a radiação. Então eu vou fazer aqui o inverso. Ó. X é igual, aqui está a potência, né? Eu tirei aqui o expoente, abri aqui a raiz e vou colocar o 25 aqui dentro. Ficou x é igual a raiz quadrada de 25. X é igual a raiz quadrada de 25 é 5. Pronto. Está aqui o meu resultado da minha equação para que ela torne verdadeira. Então, a minha raiz dessa equação de segundo grau é 5. E ela pode ser, pessoal, mais 5 e ela pode ser também menos 5, tá bom? As duas respostas estão certas. Então, nós dizemos que as minhas equações ela pode ter até dois resultados possíveis, tá bom? E alguém vai dizer assim, por que pode ser mais 5 e pode ser menos 5? Olha só, como aqui é uma potência, né? Expoente 2, expoente par, se eu for colocar aqui, ó, eu tirei o x, né? Eu já sei qual é o valor de x. X é quanto? 5. Olha só. Substituir. 5 ao quadrado, pessoal. Quanto é 5 ao quadrado? Não é 25? Aqui vai dar 25, não é isso? Menos 25 dá quanto? 0. Tá vendo? Deu certo. Eu
estou dizendo que menos 5 também dá certo. Vamos ver se é verdade. Coloquei aqui um menos. Vai ficar agora menos 5 ao quadrado. Quanto é menos 5 ao quadrado? Menos 5 ao quadrado também é 25, tá certo? Então eu faço 25 vezes 25, zero também. Note que tanto eu posso dizer que x é mais 5, positivo, como eu posso dizer que é negativo, tá certo? Por isso que eu coloco mais e menos aqui, tá certo? Ou você poderia dizer que x, vamos dizer aqui 1 ou x', como a gente gosta de chamar nas equações do segundo grau, 1 é mais 5 e x duas linhas, ou x2, é menos 5, tá certo? Segundo exemplo aqui, nós podemos abordar, vamos aqui, ó, coloco aqui o sinal de igual no centro, lado esquerdo apenas o quê? Letras. Vai ficar x ao quadrado. Do lado de lá, lado direito, nós temos o 81. Para negativo, passa para cá o quê? Positivo, tá certo? Então, olha só, x ao quadrado é igual a 81. O que você vai fazer agora? O contrário da potenciação é a radiciação, né? Então, eu vou colocar aqui x ao quadrado igual a raiz de 81. Opa, desculpa, x ao quadrado não, só x, né? X é igual a raiz quadrada de 81. Então, quanto é a raiz quadrada de 81? 9. Eu descobri que x é igual a 9. Né? E aí, novamente, eu digo, ó, eu tenho x' igual a mais 9, que foi o primeiro valor que eu encontrei, e eu tenho x duas linhas igual a menos 9. Isso acontece novamente, eu vou dizer para você, porque tanto faz eu colocar aqui 9 como menos 9, né? Quando eu fizer ao quadrado, 9 ao quadrado vai dar 81, 81 menos 81, 0, tá certo? Então, tanto dá certo 9 como menos 9. Por isso que eu tenho dois resultados possíveis, eu coloco um positivo e outro negativo, tá certo? E aí na atividade também número 2, a gente vai ter misturado com geometria. Dá para misturar equação de segundo grau com geometria? Não só pode, como a gente deve. Isso é importantíssimo. Tá certo? Eu tenho... Vamos colocar aqui um exemplo. 32 metros quadrados. Ok, coloquei esse exemplo aqui, pessoal, para que a gente possa compreender melhor. Olha só. Vocês têm aí na atividade quinta uma atividade muito parecida com essa, muito parecida, ok? Nós temos aí um retângulo, representa um terreno, algo retangular, onde se diz que a área desse retângulo é de 32 metros quadrados e diz que o lado dele, o comprimento dele aqui, ó, é de 8x e a largura aqui de x metros, tá bom? Então, você vai ter que descobrir quanto é que deve ser x, tá certo? Para que essa igualdade seja verdadeira, essa equação. Isso que a gente pode converter, pode transformar essas informações geométricas em uma equação do segundo grau, né? Primeiro, vocês devem lembrar que no ano passado a gente viu que para eu calcular a área do retângulo, eu multiplico um lado pelo outro. Eu faço essa multiplicação. Então, eu vou trazer isso para cá. 8x vezes x. E o resultado dessa multiplicação dá exatamente a área. E a área é quanto? 32. Não é isso? Agora, vamos aqui resolver essa multiplicação para depois resolver a equação. 8x vezes x, pessoal, é quanto? Olha só, aqui vou deixar aqui alguns detalhes. Essa aula foi dada no ano passado, mas talvez vocês não lembrem direito. Pessoal, nós temos que fazer o quê? Nós temos que multiplicar número com número e letra com letra. Tá certo? Então, primeiro eu falei o quê? Número com número. Qual é o número daqui e qual é o número daqui? Aqui é 8. E aqui, professor, não aparece. Todas as vezes que não aparecer, nós sabemos quem é quem? Oculto o algarismo 1.
Então, multiplicando número com número, eu tenho 8 vezes 1, 8, né? Agora nós vamos multiplicar a letra com a letra. Quanto é x vezes x? Professor, x vezes x é simples. Olha só, o que você vai fazer? Repita o x e some os seus expoentes, tá bom? O expoente daqui não aparece, é 1. Aqui também não aparece, é 1. 1 mais 1, 2. Então, 8x ao quadrado. Igual a quanto? 32. Ficou 8x ao quadrado igual a 32. Eu vou trazer para cá, tá certo? 8x ao quadrado igual a 32. E agora você vai simplesmente fazer o quê? Vamos lá. Vou colocar aqui. Você deve lembrar o ano passado da resolução, né, de uma equação do primeiro grau. Quando eu tenho um número aqui ao lado da letra, pessoal, ele está o quê? Multiplicando. O contrário da multiplicação é a divisão. Eu preciso tirar esse 8 e jogar para o outro lado. Mas como eu vou jogar ele para o outro lado, eu tenho que inverter a operação. Se está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então eu vou fazer o quê? Vou botar igual. Do lado de cá eu vou deixar só a letra, que é x ao quadrado. Eu vou colocar desse lado aqui só o número. O primeiro número é o 32. E o 8 vai passar o quê? Dividindo. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 32 dividido para 8. 32 dividido para 8 é 4. E agora eu vou simplesmente fazer o quê? Potência. O contrário é a radiação. Vou colocar aqui o 4. Ficou x é igual a raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? 2. Né? Então, o meu número aqui, que eu tenho que assumir, o x tem que assumir valor 2 para poder dar resultado da minha raiz verdadeira, tá ok? Interessante é que nesse caso você não precisa dizer o seguinte: olha, x' é 2 e x duas linhas é menos 2. Você vai perguntar, por que, professor? Na outra eu não tinha que dizer. Mas sabe por quê? Porque que eu estou medindo distância, espaço. E a gente precisa refletir o seguinte: existe distância negativa? Eu posso dizer, daqui para onde está vocês dá menos 100 metros. Tem como isso? Não, né? Quando eu vou medir aqui distância na geometria, usar a equação com geometria, que eu vou estar medindo comprimento, largura, essas coisas, distância, então eu vou considerar apenas a resposta positiva. Tá joia? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se não, é só deixar um comentário, deixar a dúvida que eu explico novamente, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.